Olá! E na aula de hoje, eu vou explicar para você o que são aumentos, tá bom? Então, o que é que você precisa entender? Eu tenho aqui a minha base redonda, tá certo? E eu iniciei ela aqui com 8 pontos em meu anel mágico, 8 pontos baixos. A segunda carreira, eu fiz com o dobro, eu fiz 16 pontos. Por quê? Porque ao invés de fazer um único ponto em cima de cada pontinho de base desse aqui da carreira anterior, do anel mágico, eu fiz 2 pontos aqui no meu ponto de base. E com isso, a minha peça vai aumentar, por isso que chamamos de aumento. E o que são aumentos? São 2 pontinhos juntos no seu mesmo ponto de base, tá bom? Não necessariamente, em todas as carreiras, eu irei fazer o dobro. A gente vai fazer os aumentos intervalados. Como é que acontece esse aumento intervalado? É um ponto sozinho, um ponto normal para o ponto de base, e um aumento que são os 2 pontos juntos. Quando é na outra carreira, eu faço 2 pontos sozinhos e um aumento. Isso vai desenvolver a sua peça e ela vai aumentando até chegar ao tamanho desejado, tá bom? Aí, a gente vai ter que ter alguns cuidados quando fizermos esses aumentos. A gente tem que ter cuidado para aumento não ficar em cima de aumento, porque senão a nossa peça fica com umas pontas. Tem que ter cuidado também para que seu trabalho não fique com muitos aumentos, porque senão seu trabalho vai acabar embabadando. E também tem que ter cuidado para que seu trabalho não fique com poucos aumentos, senão seu trabalho vai acabar emborcando. Meu Deus, Nayara, como é que eu vou aprender isso tudo? Calma. Aos poucos, você vai desenvolvendo essa habilidade, que parece parece complicada, mas não é complicada, é muito simples. E conforme você vai praticando, você vai fazendo aumentos que você nem vai perceber, tá bom? A princípio, é importante que você entenda isso, que os aumentos são 2 pontos juntos. Então, às vezes, eu vou estar explicando alguma peça, eu vou falar, olha, nesse ponto aqui você vai fazer um aumento. Então, você vai entender que eu vou fazer 2 pontos juntos. Nesse ponto aqui, você vai fazer pontos baixos centrados. Então, eu tô fazendo aqui meus pontos baixos centrados. Agora, você vai fazer um aumento. Então, o que é que eu vou fazer? Vou colocar um pontinho e no mesmo ponto de base, um outro ponto. Isso aqui é o meu aumento, tá bom? Então, nessa base aqui, eu fiz 8 pontos. Fiz uma carreira com 16 pontos, ou seja, um aumento para cada ponto de base, que dá o dobro. Nessa terceira carreira, eu já não fiz isso, porque senão teríamos aumentos demais. Eu fiz um ponto sozinho, como vocês podem perceber, olha o pontinho de base aqui. E aqui em cima tem um ponto sozinho. E do lado, a gente tem um aumento, tá bom? Na aula de base redonda, eu explico isso melhor e vocês vão entender onde você colocar o aumento direitinho para que sua peça fique redonda, perfeita, tá bom? Como eu já falei, essa aula é somente para você entender o que são aumentos, que são 2 pontos juntos. Pode ocorrer de ter 3 pontos juntos também, que aí é um aumento triplo, mas pode ficar tranquila que você também vai ver isso nas próximas aulas. Nayara, eu só faço aumento no ponto baixo centrado, no ponto baixo não. Principalmente em tapete, a gente costuma usar bastante o ponto alto. Nós também fazemos aumentos, e é a mesma coisa. Então, eu vou fazer aqui um falso ponto alto, nesse localzinho aqui, só pra vocês verem, tá bom? Então, eu fiz aqui um ponto alto, vou fazer mais um aqui no ponto do lado, e vou fazer novamente no mesmo local aqui, um ponto alto, que é o meu aumento, tá bom? E é isso que vai conferir o aumento satisfatório da sua peça, né? Sua peça cresça, aumente perfeitamente, que ela não feche, que ela não fique apertada, tá bom? Se eu não faço aumentos, a minha peça naturalmente vai ficar apertada. E ao invés de aumentar, de crescer, ela vai começar a fechar, a emborcar. Essa foi uma dificuldade que eu tive, gente, quando eu comecei a fazer o crochê. Não foi nem com fio de malha, foi crochê com linha fina. Eu tentava fazer aquelas toalhas e não crescia. Ela começava a ficar fechadinha assim, ninguém nunca me explicou que ela fechava porque faltava aumentos. Eu só vim aprender agora com o fio de malha. Hoje eu posso entender, né, que meus trabalhos todos ficavam... Na verdade, eu não conseguia fazer trabalho nenhum, né, porque quando eu tentava fazer,
Eu fazia ponto em cima de ponto, e aí, o que acontecia? Ele fechava todo assim, ficava parecendo uns copinhos, aí teve uma época... Eu era criança quando eu comecei a fazer, né? Aí, eu fazia uns copinhos assim, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Enfim, gente, que vocês entendam que aumentos são isso, né? Que aumento é isso. São 2 pontos juntos aqui, para cada pontinho de base. E na próxima aula, nós vamos aprender, então, a fazer diminuições, tá bom?